Nesse trabalho, nós temos como os autores o Henrique Bondarenko, que é perito em engenharia eletrônica, também faz mestrado em metrologia e qualidade no Inmetro. Nelson Santos, que é engenheiro elétrico do Inmetro, que está aqui presente na plateia. Fonoaudióloga Denise Torreão, que é doutoranda em fonoaudiologia pela PUC. E o Roberto Mendonça, que é físico do IMMT, que também está aqui presente na plateia. Bom, o nosso trabalho, ele vem falando sobre calibração, e eu trouxe para vocês um conceito básico sobre calibração do vocabulário internacional de metrologia conhecido como VIM. Bom, a calibração é a operação que estabelece a relação entre valores e incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, essa informação estabelece uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Esse conceito está no VIM, se vocês quiserem, vocês conseguem acessar através do site do Inmetro. E, para todos vocês que já são da área de audiologia, o conceito de audiômetro de tom puro, segundo a norma internacional IEC 60645, em que fala que o audiômetro é um instrumento de medição da audição, em particular do limiar auditivo, que é muito utilizado na nossa prática fonoaudiológica. Bem, a calibração do audiômetro é uma forma da gente proporcionar para o nosso paciente resultados mais confiáveis e mais fidedignos com o limiar do paciente. Isso garante uma qualidade para o resultado do exame, não só para o paciente, quanto para nós profissionais. Eu trouxe como referência, somente para ilustrar o assunto, a preocupação internacional que existe sobre a questão da calibração de audiômetros. Então, existem algumas normas internacionais, normas ISO, normas IE6, em que há a preocupação com o assunto da calibração de audiômetros, que é a base do nosso exame audiométrico. Aqui no Brasil, nós temos uma recomendação nacional, a nossa resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a 365, de 30 de março de 2009, que faz referência sobre a calibração de audiômetros. Então, o que nós temos? Que a calibração dos nossos equipamentos deve ser feita a cada 12 meses, então ela seria anual, e que essa calibração ela pode ser realizada tanto em laboratórios acreditados pela RBC, ou por empresas que têm os seus equipamentos calibrados anualmente no Inmetro. Tá? Então, depois a gente vai ver a diferença desses dois lugares. Falando um pouquinho sobre a RBC, a Rede Brasileira de Calibração, ela, quando um laboratório é acreditado, ele normalmente tem competência técnica para estar fazendo esse tipo de serviço. Então, ele cumpre requisitos da norma 17.025. Normalmente, você tem uma garantia de qualidade desse serviço pelo laboratório ser acreditado e trabalhar cumprindo as normas dos requisitos gerais da 17.025. Você tem maior confiança nas respostas do seu equipamento e exige menor índice de erros ou correções a serem realizados pelo fonoaudiólogo. Porque às vezes você tem um certificado de calibração em que existe erros que deveriam ser corrigidos através de ajustes, e quando não há o ajuste, esse erro deveria ser corrigido pelo fonoaudiólogo no limiar auditivo do paciente. Trouxe aqui também um selo dos laboratórios acreditados de calibração de audiômetros. Então, normalmente, quando você tem esse selinho, é um laboratório acreditado da RBC. E o objetivo do nosso trabalho é mapear regionalmente no país o número de calibrações realizadas pela RBC e pelo Inmetro nos últimos 12 anos. Bom, a nossa metodologia ela tem um objetivo exploratório. Nós fizemos o levantamento do número de laboratórios acreditados pela RBC em dezembro de 2012, levantamento do número de calibrações realizadas no período de 2000 a 2012 pelo Inmetro, levantamento de calibrações realizadas pela atual RBC entre 2007 a 2012,
Eu coloco aqui a atual RBC por conta da acreditação dessas empresas. Levantamento da demanda do serviço de calibração na RBC e no Inmetro em diferentes regiões do país. Bom, nossos resultados. Atualmente nós temos somente 2 laboratórios acreditados para todo o país para a questão de calibração de audiômetros. Um deles é o laboratório do IMMT, que o Roberto está aqui presente como representante do laboratório, e o laboratório Calilab, que fica localizado em São Paulo, que também um dos autores desse trabalho nos cedeu gentilmente os dados. Então, atualmente, esse é o nosso perfil de laboratórios acreditados. Com relação ao número de calibrações realizadas pelo Inmetro e pela RBC no período de 12 anos, então, vocês atentem aos números, 12 anos nós temos somente 190 calibrações para 12 anos. 63 realizadas pelo Inmetro, nesse período de tempo, 113 realizadas pela Total Safety, que é o laboratório de São Paulo, e 14 realizadas pelo IMMT, localizado no Rio de Janeiro. Com relação à demanda em todo o país, bom, esse aqui eu trouxe um mapa que está disponível no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, discriminando as nossas regiões, de acordo com nossos conselhos regionais, e o que a gente tem é que algumas regiões, como aqui a 8ª região, nenhum estado teve demanda pela procura de serviço de calibração. A região com maior demanda é a 2ª região, que é a região de São Paulo, seguido do estado do Rio de Janeiro, a 1ª região, e Minas Gerais com 35 calibrações. Bom, com relação à discussão desse trabalho, temperatura, ruído ambiental, umidade são fatores que podem influenciar na calibração dos audiômetros e que normalmente esse controle é realizado por laboratórios acreditados. Normalmente a calibração que envolve ajuste, ela tem algumas etapas, como calibrar, identificar erros, comparar com a tolerância das normas internacionais. Quando identificado o erro, realizar o ajuste, uma segunda calibração e aí sim a emissão de certificados de calibração, juntamente com a declaração das incertezas. Bom, dessas 190 calibrações realizadas em laboratórios acreditados, nós temos uma média de 15 calibrações por ano, então a gente vê que é um número muito pequeno. Uma média de 5 calibrações por ano para cada 2 laboratórios apresentados que estão acreditados atualmente. Dessas 190 e 113 calibrações foram realizadas por um único laboratório, o Laboratório de São Paulo. E a gente identificou o perfil dessas pessoas interessadas pelo serviço. Então, normalmente 7% pessoas físicas, fonoaudiólogos, 20% clínicas e consultorias e 73% empresas. O que a gente vê no nosso panorama hoje com relação à calibração de audiômetros, né? A gente tem o nosso consumidor, que seria o nosso paciente, nós somos prestadores de serviço para esse paciente e, na verdade, a gente tem essa relação. A gente tem paciente que compra um serviço conosco e a gente dá o resultado para esse cliente. A gente esquece essa relação com a RBC. Então, o que seria ideal? A gente ter o nosso paciente, prestar o nosso serviço, calibrar o nosso instrumento no laboratório acreditado e aí sim isso chegar até o paciente. Então, isso aqui proporciona uma maior qualidade tanto para o paciente quanto para o profissional. Conclusão do nosso trabalho. Através desse estudo, observa-se que a procura pelo serviço de calibração de audiômetros na RBC ainda é pequena. O número de laboratórios acreditados pode ser pequeno em decorrência da não obrigatoriedade de calibração em laboratórios acreditados, de acordo com a resolução do Conselho Federal. E os estados com maior procura pelo serviço encontram-se na região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
são os estados com maior procura pelo serviço. Comentários gerais, né? Executar a calibração em laboratórios acreditados agrega uma qualidade ao exame, bem como pode aumentar a confiança do seu laudo geométrico. Em um estudo anterior, também realizado com a equipe do Inmetro e RBC, a gente identificou equipamentos com erros de até 20 dB em calibração, então 20 dB é muita coisa. Calibrações realizadas pela RBC possibilitam a comparação interlaboratorial de resultados, já que seguem padronizações internacionais e declaram incertezas. Hoje em dia, a gente tem comparação de estudos entre universidades, em que uma universidade calibra o equipamento em um determinado lugar, a outra em outro laboratório, e é complicado fazer esse tipo de comparação interlaboratorial se você não tem uma padronização da calibração do equipamento. A validade do resultado é sempre dependente das propriedades metrológicas do equipamento que a gente utiliza. E obrigada pela atenção de vocês, principalmente ao Inmetro e à RBC, que deram todo o apoio para esse trabalho.